que é que fazem um jornalista, um economista e uma poeta neste novo episódio Um Pouco Mais de Azul, agora alojado pelo Jornal Público? Bom, a palavra mote é operação. Francisco Louçã fará um balanço do ano e vai se referir com certeza à operação na Rua do Bem Formoso. Fernando Alves, lembrando a etimologia da palavra operação, falará de óperas, em que entram também polícias, e também da Rua do Bem Formoso, que já teve um outro nome. E eu falarei também da mesma situação dos imigrantes encostados contra a parede e a partir também de um poema de Zbigniew Herbert, do novo livro traduzido Poesia Quase Toda. Onde é a ópera, São? No São Carlos? Não, é na Rua do Bem Formoso. Será Monteverdi? Talvez o Madrigal? Não é Monteverdi, é Montenegro. E não é uma ópera, é uma operação. Uma operação, São? Quer dizer que não há cantores, não há um coro? Não, não há um coro, há um corpo policial, diante de outros corpos encostados a esmo, lá na Rua do Bem Formoso. Será tudo isso em perseguição de algum fugitivo, como na Tosca, de Puccini? Chefiado por alguém tão cruel como aquele Scarpia, que perseguiu Angelotti, o anarquista escapado do Castelo de Sant'Angelo, em Roma? Sabes que esse Scarpia foi vítima de facadas desferidas pela cantora lírica, amante de um pintor que acolhera o fugitivo? Não, não há Puccini nesta operação. E se houver facas, talvez sejam de uns tipos que não faziam parte do coro, dos escravos hebreus, não dos imigrantes do Bangladesh. Não há libreto, nem bailado. Nesse caso, sobre o que recai a ação, do que trata a operação, o que a motiva. É uma ação sobre a percepção, um novo tipo de interpretação da realidade. Mas, tanto quanto percepciono, há nisso algo de operático. Será para tal efeito talhada a Rua do Bem Formoso, com os seus restaurantes de comida asiática? Agora me lembro que existe na Rua do Bem Formoso um restaurante chamado Clandestino. Será isso? Nem sei que te diga. Também há barbearias. E agora me lembro, no Barbeiro de Sevilha entram polícias. Pelo menos um sargento e um soldado, que era na verdade um conde disfarçado. Que coincidência. É curioso que o nome completo da ópera é O Barbeiro de Sevilha, Alma Viva ou A Inútil Precaução. Tu mesmo disseste, se bem escutei, que esta seria uma ação sobre a precaução, sobre a percepção, São. Ou isso. Já agora fica sabendo que o nome Bem Formoso, a crer em Norberto Araújo, terá evoluído de uma anterior designação, Rua do Boi Formoso, que substituíra a designação mais antiga ainda de Rua Direita da Moraria. Mas regressando ao guião da operação, estamos face a uma espécie de ópera bufa. De algum modo, sim. Sabemos quem são os figurões, mas os figurantes, os do Bem Formoso, os que todos os dias dão alma ao lugar, ao palco da operação, que papel lhes caberá? Serão simplesmente intimados a encostar-se à parede, de mãos erguidas ao alto, acima das cabeças? Ou seja, abaixo, muito abaixo do que a dignidade de um ser humano reclama? Que raio de libreto, que raio de operação demasiado cirúrgica, não obstante ser tão vago o critério da suspeição ou da percepção, ou lá o que é? Passado o ensaio que deixou muita gente indignada e estupefacta, um desses figurantes, intimados a um papel para o qual não concorreram, perguntou a um repórter do Público: porquê é que nos encostam à parede? Um outro admitiu que a polícia faz bem em mostrar-se na rua e em perguntar pelos papéis. Não precisa de encostar as pessoas à parede. É um libreto que nos envergonha e nos diminui. De tal modo que um agente da Unidade Especial da PSP disse ao mesmo Jornal Público: o Chega conseguiu impor a sua agenda. Uma coisa é a percepção de segurança, outra é a verdadeira segurança. Assim dou por terminado este diálogo imaginário sobre uma operação,
cujo aparato inusitado nos envia para um registro cruel de ópera bufa, com um libreto que desrespeita a dignidade do ser humano. Há operações que encostam à parede qualquer pessoa de bem. Espero que a próxima incursão operática de Montenegro leve em linha de conta o lembrete de José Pacheco Pereira num artigo em que considera os acontecimentos da Rua do Bem Formoso uma mancha de vergonha. Nesse artigo, o historiador acusa os que nunca mais permitem a construção de uma mesquita no Martim Muniz de atirarem os muçulmanos para mesquitas ilegais em apartamentos, onde graça o fundamentalismo, ou os obrigam a orar na rua para ainda acentuar mais o medo da ignorância. Não é a operação que o mobilize, Sr. Primeiro-Ministro? Olá, viva! Quando me ouvirem, o ano antigo terá acabado e o novo começará já a despontar. Isto é uma certeza daquelas de La Palice, pois que cada fim é um recomeço ou um início volteando. Seria útil como um átimo de esperança neste início de 2025 que nos tivessem sobejado, como na Grécia Antiga, duas palavras diferentes para designar o tempo, e que o tempo fosse um bocadinho mais do que a corrida apressada de encontro a uma parede construída da distância entre nós e os outros. Bom seria, repito, que tivéssemos, como os gregos antigos, duas palavras para o tempo. Cronos, para o tempo cronológico, o tempo humano que nos passa cíclico, marcando um compasso circular, e depois o outro tempo, de maior e mais profunda sabedoria, Kairos, a iminência do tempo oportuno, o tempo certo que, se não se detém, nos detém a nós mesmos, num fósforo de saber consciente, um instante único em que conseguimos, se não agarrar o tempo pela cauda do cometa, conseguimos pelo menos pressenti-lo, gozar um pouco da sua luz, torná-lo hesitante, interrogativo antes da progressão, tecendo uma diferença feliz, um instante breve em que a sorte bafeja. Estamos todos, na verdade, e perdoem-me o pessimismo, reduzidos ao fardo do Cronos, em que os novos tempos depressa se tornam velhos e caducos. É a prova provada de que o ser humano, e mais uma vez a descrença a morder as canelas do novo ano que se adivinha, e perdoem-me por isso mais uma vez, mas isto é a prova provada de que o ser humano pouco varia. É que se a bondade é laça e requentada, pouco imaginativa, a perversidade então agudiza-se e, mimetizando-se em metamorfoses cada vez mais elaboradas, aperfeiçoa-se com o passar das décadas. Como diz William Szymborska, contemporâneo do poeta de que vos falarei hoje, Zbigniew Herbert, quando nós pronunciamos a palavra futuro, a primeira sílaba está já no passado. Mas isto digo eu também porque às vezes o futuro se vê no espelho amadurecido, envelhecido do passado, e é lá que infelizmente encontra eco. A palavra que escolhemos para este um pouco mais de azul, para o podcast de hoje, é uma palavra a inaugurar o ano, é daquelas que admitem toda a tralha lá dentro e ainda um par de botas. Botas essas, aliás, que vêm desta vez cardadas e com biqueira de aço. Operação é a palavra, eufemismo de luvas calçadas, infiltrando-se na linguagem e no pensamento. Na lógica do sistema, operação é a palavra que enche a boca recheada de letras, mas derivando de ópera, significando obra em latim, significa tão simplesmente uma ação de que resulta um efeito. Mas já a sonoridade afetada de operação infla os sentidos e atrai a basófia e, pela culatra da expressão, o coice dos significados derivativos. No dicionário de Moraes, define-se operação como, estou a citar, define-se operação como o conjunto de meios que se combinam para obter certo resultado. Depois, para que o leitor que consulta o dicionário não se sinta defraudado e possa ver a palavra no seu contexto, in loco ou nos clássicos portugueses, exemplifica-se até com uma citação de Almeida Garrett dos seus discursos e conferências. Bom, essa citação diz assim: a primeira operação, a operação fundamental do sistema, não tem por fim designar o representante
mas estabelecer uma diminuta minoria de privilegiados. Garrett, em plena luta liberal, referia-se, é certo, ao constitucionalismo, mas se na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, houve uma consequência da dita especial operação, terá sido, sobretudo, simbólica. A literalização absurda, aos olhos de todos, de um dito popular, a concretização fiel, dramatizada de uma metáfora, uma gravíssima alegoria que se quis representar neste Natal. O ato de colocar imigrantes, não entre a espada, mas literalmente entre as shotguns da polícia e a parede. Na época natalícia dos presépios vivos, enchendo o olho de caridades, foi este o espetáculo de triste comédia humana que o governo quis oferecer ao país, embrulhado em cinismo e soprando como um ponto fanhoso as deixas da extrema-direita. Procurou-se exibir, num cenário de pantomima circense, um exercício de poder e, ao mesmo tempo, por meio de uma manipulação hipócrita, criar uma sensação de privilégio rasteiro mesmo entre os cidadãos mais exauridos, deslaçando as descosidas relações sociais em que vive o país. Criar o privilégio entre aqueles que, apesar de tudo, se sabem a salvo de serem entalados, sem mais nem porquê, entre a arma e a parede, em plena luz do dia, pela polícia. Transformar o direito mais básico de cidadania em desacursoado privilégio é uma das maiores vergonhas democráticas em que se pode afundar o país. Adorno declara em 1949 o impossível que seria escrever poesia depois de Auschwitz, como se fosse uma absoluta contradição dos termos. Depois de Auschwitz ou depois de Gaza, depois deste mundo que cavalga desenfreadamente o Cronos, do lado da espada, do outro lado da parede. Saiu por estes dias uma pequenina luz bruxuleante que não aquece, é certo, nem ilumina, mas é uma presença só, uma ressalva pequenina perante a descrença quanto ao ano que aí vem, aos tempos que aí chegam. Saiu, digo, um dos mais belos livros ultimamente traduzidos em Portugal. Uma amostra de poemas dos 9 livros de poesia do poeta polaco Zbigniew Herbert e sob o título Poesia Quase Toda, com uma introdução de Coetzee. Herbert escreveu um dia num poema que trocaria todas as metáforas por um termo arrancado do peito como uma costela, por uma palavra que lhe coubesse nos limites da pele. E em cada seu poema encontramos a busca desse termo, a busca dessa palavra, que não nos resgata do mundo, nem a poesia terá esse poder, não nos resgata do mundo, mas nos devolve ao menos e ao menos nos permite olhá-lo de frente. Lamentando outra vez ser pessimista, deixo neste início do ano um poema de Zbigniew Herbert que suportou a ocupação nazi, também suportou a perseguição stalinista. Este poeta, no dizer de Coetzee, teimosamente fiel ao humano e não ao ideal clássico e temporal do humano, ao humano de carne e osso. Deixo este poema como uma operação, um ato, uma ação com vista a um efeito, o da consciência de que há de haver sempre alguém a tentar encostar a justiça e a retidão contra a parede. O poema que vos deixo chama-se Os Ornamentistas. Sempre saberemos, neste início do ano, que os corpos dos que se vê entre a espada e a parede ainda estão lá, mesmo que alguns tentem pintar por cima. E leves o poema. Os ornamentistas. Louvados sejam os ornamentistas, decoradores e estucadores, criadores de anjos voadores, e também os fabricantes de fitas com inscrições encorajadoras agitadas por ventos de grandes rios, e também os violinistas e os flautistas que cuidam da afinação dos sons e mantêm as áreas de barre na corda G. Bem, e claro está os poetas que defendem as crianças, dão voz a sorrisos, mãos e olhos. Têm razão, não é um assunto da arte buscar a verdade, é matéria da ciência. Os tocadores zelam pelo calor do coração, para haver um mosaico sobre o portão, um pombo, um ramo ou um sol entre flores. Alguém atrás do portão puxa os símbolos por um cordelinho. Há até palavras, cores e rimas
que riem e choram como se estivessem vivas, sendo os tocadores guardiãos dessas palavras. Assim se põem moinhos escuros a funcionar. Nós, tocadores, não nos preocupamos, somos parte da vida e da alegria. Na rua, há cortejos alegres, o muro cinzento da prisão fera vista, uma mancha feia na paisagem ideal. Chamaram os melhores tocadores que toda a noite pintaram um muro de cor-de-rosa, incluindo as costas dos que estão presos do lado de lá. Neste um pouco mais de azul, abrimos o ano novo e eu quero olhar para o ano passado. Quero olhar para 2024 a partir de dois temas fundamentais e de uma conclusão. A guerra, primeiro tema, a democracia, o segundo, e uma conclusão sobre onde é que estamos e o que é que temos que fazer. A guerra é um tema inevitável. Passou em outubro um ano sobre o princípio desta nova guerra de Gaza e em fevereiro deste ano vamos ter o terceiro aniversário da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é talvez um dos primeiros paradoxos desta nova fase da guerra perpétua instalada desta vez no coração da Europa Central. Porque aparentemente todas as partes são derrotadas. Nem Putin conseguiu tornar a Ucrânia uma parte do antigo Império Czarista, como anunciou na sua alocução para explicar o princípio da guerra, nem Zelensky conseguiu derrotar as forças russas. E, no entanto, apesar de tudo, ambos os lados podem clamar alguma vitória. Putin conseguiu conquistas no terreno, tem avançado do ponto de vista militar e Zelensky conseguiu arrastar as potências ocidentais para a sua escalada de guerra e para o seu reforço da sua posição política, que era muito frágil no início deste conflito. A consequência da guerra, no entanto, é estabilizar uma frente de confronto entre o expansionismo da NATO e o expansionismo de Putin, que quer reforçar a sua própria área de influência. No meio fica o povo ucraniano no contexto desta guerra. A Segunda Guerra, e essa com maiores consequências ainda do ponto de vista da relação política mundial e do ponto de vista das ameaças para o conjunto dos povos, é a Guerra de Gaza. Há um par de dias, Israel ocupou e destruiu, aliás, incendiou, o último dos hospitais do norte de Gaza que ainda funcionava. Prendeu os seus médicos, prendeu os seus enfermeiros, prendeu o seu pessoal médico e destruiu esse último reduto para a esperança de vida da população daquela parte de Gaza. Não há nisto grande surpresa. Um dos alvos fundamentais da pressão militar israelita foi destruir sistematicamente todas as infraestruturas. As escolas devem ser destruídas, os postos de apoio alimentar ou as instalações das Nações Unidas deveriam ser destruídas e foram, e os hospitais foram dos principais alvos desta operação. É uma política de terra queimada que, na verdade, corresponde ao programa não anunciado da colonização de Gaza. Não havendo nada, a população seria forçada a retirar-se e, portanto, ficava aberta a possibilidade da expansão colonial israelita para Gaza. Há, portanto, nisto uma ignomínia monumental que é protegida por sucessos militares de várias operações de Israel no Líbano, apesar de agora se manter uma situação de status quo, uma situação de cessar-fogo, na Síria também, indiretamente. É claro que a complexidade de cada uma destas zonas de conflito não permite grande certeza para Netanyahu sobre o seu futuro, o futuro das suas operações. A Síria é um dos casos mais evidentes. A força militante e militar que conquista Damasco é uma força que resulta da divisão da Al-Qaeda e
que é apoiada, como é bem sabido, por Erdogan, porque corresponde à sua estratégia, à estratégia da Turquia. Portanto, temos a Turquia, que faz parte da NATO e é aliada dos Estados Unidos, mas tem também relações com a Rússia, a apoiar uma força militar que toma a Síria em conflito com as forças do Kurdistão, que são apoiadas pelos Estados Unidos. Portanto, há um xadrez político e militar que está sempre em movimento, que não dá as mesmas garantias que Netanyahu poderia querer aspirar a ter no contexto da região. Portanto, guerra infinita. O facto de a guerra se instalar no centro da Europa e se expandir no Médio Oriente com uma dimensão nova nos últimos 30 anos revela algumas consequências. A primeira é uma corrida ao armamento. Donald Trump veio exigir que as despesas dos países da NATO subissem para 5% do seu PIB. No caso europeu, isso significava alcançar mais ou menos 1 bilhão de euros, 1 milhão de milhões de euros, mais do que duplicando o total das despesas de todos os Estados, alguns dos quais são grandes investidores em armamento, como é o caso da Alemanha ou como é o caso da França, uma potência nuclear. Essa é a primeira consequência desta pressão. Uma corrida ao armamento, a criação de um gigantesco mercado de empresas com um grande poder político, com uma relação muito íntima com a estrutura política. Um presidente norte-americano chamava a isto o complexo militar industrial e poderia ter acrescentado o complexo industrial, militar e político dos governos. Os governos estão na indústria do armamento e a indústria do armamento está nos governos. Que não haja grande surpresa por saber que o principal fornecedor de armas ao exército português é um financiador do Chega. A segunda consequência é alguma deslocação do poder, porque a corrida armamentista e a pressão da guerra organiza uma estrutura de poder em que os defensores da guerra, os promotores do armamento, os promotores deste negócio, ganham preponderância e, portanto, podem determinar políticas. E há uma terceira consequência que é inevitável neste contexto, que é a perda de capacidade de atuação social por parte dos governos. O medo substitui as prestações sociais. Havendo medo, há um poder político mais autoritário e mais agressivo. O tipo de governo depende também desta escolha estratégica. E é muito evidente que o grande processo de 2024 é a transformação da forma de governar através do argumento da guerra, da percepção da guerra, como agora se diria, e do medo que isso representa. Temos, portanto, a guerra. E a guerra conduz ao segundo tema, que é a democracia. Em 2024 houve 76 eleições em 76 países diferentes, que correspondem mais ou menos a metade da população mundial. E mesmo descontando o facto de poder haver algumas destas eleições que são mais de fachada ou de apresentação do que, na realidade, para contar a expressão das vontades eleitorais, algumas delas, e em alguns dos países mais relevantes, conduziram a mudanças significativas. O Reino Unido foi uma delas. Terminou um longo período de 14 anos de governo conservador com uma vitória trabalhista. Na verdade, com um partido trabalhista muito virado ao centro, ou até à direita, se quisermos. E com uma vitória esmagadora do ponto de vista da representação eleitoral, dado o sistema eleitoral britânico, mas que, ao mesmo tempo, é a menor expressão de voto que qualquer governo maioritário teve em Inglaterra desde sempre. Nunca houve um governo que se instalasse no poder, um partido que se instalasse no poder, com tão pouca percentagem da população britânica como o governo de Starmer. E, no entanto, tem uma supermaioria no Parlamento. É, portanto, um regime fragilizado neste contexto e os primeiros meses de governação já o demonstraram. Modi, na Índia, perdeu representação.
O ANC na África do Sul, que tem governado desde a democratização e o fim do apartheid, deixou de ter maioria absoluta e fez, aliás, um acordo com um partido de direita que é um dos herdeiros da governação antes da libertação. Em França, houve eleições que, na sequência da derrota do partido de Macron nas eleições europeias, veio a confirmar a sua minorização e um jogo de poder sucessivo. Enfim, o governo Barnier foi o governo de mais curta duração da Quinta República e o governo Bayrou poderá vir a suceder-lhe nesse pódio. A eleição mais importante é a dos Estados Unidos, evidentemente, em que Donald Trump ganhou por uma escassa margem no voto popular e também por uma grande vantagem no colégio eleitoral. Duas palavras sobre os Estados Unidos neste contexto. E talvez sobre a questão da percepção da população. Os Estados Unidos reforçaram a sua liderança económica mundial. Perderam, do ponto de vista da representação, da capacidade de ação política com Donald Trump e com o seu mandato de 2016 a 2020, não recuperaram com Biden e têm perdido capacidade de enfrentar a composição muito heterogénea dos países e dos governos que lhe têm feito frente. No entanto, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do poder que daí decorre, a economia norte-americana está mais forte agora do que há 3 anos atrás. Para comparar com a China, por exemplo, o produto nominal, o PIB nominal da China representava 3/4 do PIB norte-americano. Em 2021, representa agora 2/3, 66%. Em 3 anos, isto é uma diferença muito significativa. É claro que há depois outras diferenças. Os Estados Unidos é 5 vezes menor em termos de população do que a China. A China já tem um potencial militar razoavelmente importante, já tem uma marinha de guerra maior do que a dos Estados Unidos. Noutros campos do conflito tecnológico ou militar está ainda atrás, mas é evidentemente um opositor de grande envergadura para os conflitos do século XXI. E nesse contexto, Donald Trump ganha as eleições. Bom sinal para Putin, sinal de ameaça no contexto do conflito entre a China e Taiwan e de outras zonas de crispação. Aliás, Donald Trump tem vindo a aumentá-lo, anunciando que poderia tomar conta do Canal do Panamá, ou seja, invadir o Panamá, poderia pôr em causa a independência do Canadá ou a ocupação da Groenlândia e multiplicando as suas ameaças sobre os países europeus. Portanto, a partir de 20 de janeiro, com a sua tomada de posse, vai-se abrir um período de grande instabilidade e de grandes ameaças, uma delas confirmada há 2 dias atrás, quando a equipa de transição de Donald Trump anunciou que os Estados Unidos sairão da Organização Mundial de Saúde e, porventura, isso é só o sinal de outras rupturas com instituições internacionais. E, finalmente, há as eleições de Moçambique, que me queria referir só com 2 palavras, porque se os sinais de fraude eleitoral são muito evidentes, do desgaste do partido do poder são muito fortes, a contestação popular, que foi desencadeada em grande medida por um dos candidatos cuja derrota foi anunciada pelas autoridades moçambicanas, Venâncio Mondlane, tem vindo a estender-se a uma composição entre repressão dura, já há mais de 260 mortos nas últimas semanas, incluindo o assassinato de 2 dirigentes de um partido de oposição, e uma generalização de um conflito com a desagregação do Estado e a desagregação, enfim, da ordem pública, da segurança das populações, com o medo generalizado, com conflitos locais, com a constituição de milícias. Todos esses fatores de desagregação são talvez os dominantes da consequência deste confronto eleitoral.
há uma consequência entre a forma de governar que corresponde ao período da Guerra Perpétua e a restrição da democracia que ela arrasta, que já é muito visível em vários países. A proibição de manifestações em países europeus, por razões ideológicas ou políticas. A defesa da Palestina é proibida, por exemplo. Isso aconteceu na Alemanha em particular, em França e no Reino Unido também, mas em particular, sobretudo, na Alemanha, com o apoio de partidos do centro, os verdes, da direita, dos liberais, a social-democracia e outras forças políticas. É uma espécie de consenso generalizado na Alemanha entre alguns dos partidos dominantes do poder que a Palestina é proibida. Restrição à democracia, portanto. Mas há talvez uma outra forma mais expressiva ainda desse caminho de restrição democrática, que é o acesso ao poder de milionários ou ultrabilionários como Elon Musk nos Estados Unidos. Musk não só apoiou e se empenhou na campanha do Trump, isso é muito evidente, também agora se empenha na campanha da AfD na Alemanha, da extrema-direita descendente dos nazis na Alemanha, e vai fazendo dessa política de extrema-direitização uma visão geral sobre o que deve acontecer no mundo. Ora, não é de agora que os milionários chegam ao poder. Ou estão muito próximos, ou influenciam, ou determinam o poder. Mas não é de sumenos que algumas das empresas dominantes de Silicon Valley, ou seja, são empresas que têm elas próprias um poder comunicacional gigantesco, porque dominam as redes de comunicação do mundo de hoje, que já não é a televisão, já não são os jornais, já não é a rádio, é simplesmente a rede social e a instantaneidade da informação que ela veicula. Isso por si só é um poder político. Mas que essa forma de poder comunicacional, que está nas mãos de muito poucos ultrabilionários, se deslocasse para o financiamento da extrema-direita nos Estados Unidos e potencialmente noutros países do mundo, é uma mudança na forma de concepção do poder da burguesia e da organização da sua hegemonia. E talvez seja dos aspectos mais importantes da mudança de 2024. Guerra e democracia, portanto, e os riscos que daí decorrem, mas eu queria concluir sobre o que pode ser ou o que deve ser 2025, e em particular sobre as responsabilidades da esquerda. Eu creio que nós estamos numa situação de fronteira, uma situação de fim de uma época e de começo de uma outra época. E talvez isso exija muito mais à esquerda do que ela está capaz de pensar ou do que ela está a pensar. A reação natural das forças da esquerda é agarrarem-se ao seu passado, às suas tradições, às suas bandeiras. E há nisso, evidentemente, uma continuidade que não pode ser desvalorizada. Chegámos aqui com a luta pelas 8 horas de trabalho diário, pelas 40 horas semanais, pelo direito de voto, pela igualdade entre homens e mulheres. Essa história é o que fez a nossa raiz. Agora, quando olhamos para o futuro, uma esquerda que se refugie nas suas conquistas de um tempo anterior, ou até nas suas convicções, que são várias e que foram mudando ao longo do tempo, dos tempos anteriores, é uma esquerda fraca. E, em particular, é fraca se olhar para o mundo como se ele estivesse dividido no século XXI, à semelhança do que foi a primeira metade do século XX ou o princípio do século XX. Isso não é verdade. E pensarmos que nos podemos refugiar no conforto de uma referenciação a uma polaridade que resultou da Revolução Russa de 1917 ou da Segunda Guerra Mundial é simplesmente abstruso. Não tem nenhuma aplicação nos dias de hoje. Olhar para o passado desorienta a esquerda que queira ver nele uma continuidade que não existe. O que, aliás, leva a posições contraditórias e em conflito com os povos
exemplo, apoiar governos com fortes tendências monárquicas, porque esses governos podem ter discursos anti-Estados Unidos. A Coreia do Norte, uma das monarquias ditatoriais mais ferozes que conhecemos no mundo. Ou mesmo a Nicarágua, em que Daniel Ortega quer agora deixar o poder aos seus filhos. Qualquer que seja o discurso destes governos, o que eles demonstram para a nossa população é um desprezo pela democracia. Defendê-los é dar a entender que a esquerda está preparada para relativizar ou para desprezar até as suas próprias palavras. Democracia, sufrágio universal, responsabilidade dos governos, mudança política. Ou até fraudes eleitorais. Poder defender as práticas de governos de Angola a Moçambique ou noutros países se baseiam a sua continuidade na perpetuação da fraude eleitoral é simplesmente dizer ao nosso povo que a eleição não funciona, não é necessária, ou que a menosprezamos, o que é totalmente inaceitável. Condicionar o discurso da esquerda a uma opinião pública maioritária ou não, que é contra a imigração ou que tem medo da diversidade cultural, é outro dos sinais de um conservadorismo que à esquerda se instala e que nos torna incapazes de dizer a verdade, nos tornaria incapazes de dizer a verdade ao nosso povo. Abertura, democracia, direitos para toda a gente, respeito pelas pessoas e pela nossa história. É, portanto, talvez este seja um dos momentos em que a esquerda tem que ser mais verdadeira consigo própria, tem que abrir um campo novo, tem que encontrar a expressão de não de uma tristeza pelo passado que desapareceu, mas uma alegria, uma combatividade, um impulso para se aproximar das pessoas naquilo que elas sentem, naquilo que elas querem, naquilo que elas são capazes de lutar. E a democracia é essencial. Não há socialismo, não há sequer uma palavra socialista limpa das suas perversões que a conspurcaram ao longo do tempo e que contribuíram para a enfraquecer. Não há socialismo que não seja a palavra da liberdade. E esse é o grande combate que faz a sequência entre o passado e o futuro. É essa alegria desse combate, da liberdade, que faz a continuidade entre o passado e o futuro. Bom 2025. E foi mais um episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul, com a realização do Miguel Bordal, a produção da Joana Louçã, a música de Filipe Melo, o grafismo de Tiago Tavares. E um bom ano para toda a gente.